Fala galera, tudo bem? Bom, eu e o Luizão hoje a gente está aqui para falar de uma possibilidade de impressão 3D que para muitos é uma novidade. No caso, a impressão de alimentos, pessoal. É isso aí. Então, se você trabalha nesse ramo ou se ficou curioso com esse vídeo, se liga aí nesse assunto que vai ser muito bacana. A gente vai mostrar lugares em que você nem imaginaria que estaria impressão 3D envolvida na sua alimentação. Então vamos lá. Bom, Luizão, quando a gente pensa em impressão 3D, geralmente a gente pensa em plástico, fazer aquela pecinha de decoração, ter aquela sua impressora em casa para fazer um utensílio doméstico, algo do tipo. A gente acaba esquecendo que a impressão 3D, ela não é limitada a uma impressão de plástico, de filamentos plásticos. Ela tem um mundo inteiro de possibilidades com a impressão 3D. No caso, os alimentos também estão inseridos nessas possibilidades, né, Vilão? Quem nunca viu essa cena do Star Trek, onde as pessoas vão lá e pedem a comida que eles querem e sai de uma impressora? Óbvio, a gente não tá nesse nível ainda, mas a gente tá muito próximo de chegar nisso aí. Então tem diversas aplicações ocorrendo ao redor do mundo em que a impressora 3D está envolvida em produzir alimentos ou deixar esses alimentos muito mais atrativos para o público em que ele vai ser apresentado, né? Falar em alimentos atrativos, imagine a diferença que você vai ter no público de crianças tornando esses alimentos mais atrativos, colocando às vezes nutrientes mais focados e na dimensão e na quantidade que você precisa para uma criança. Você vai parar de ter aquele problema, poxa, a criança não come brócolis, mas se você conseguir colocar esses nutrientes de brócolis impressos em 3D, às vezes numa forma de uma carinha, numa forma de um brinquedo para a criança, inevitavelmente a gente vai conseguir conquistar um público que tinha esse problema de alimentação, né, Luizão? Isso já tem sido utilizado em um hospital aqui em São Paulo para crianças que têm câncer e às vezes não sentem nem fome e nem vontade de comer, mas elas precisam dos nutrientes ali daqueles alimentos para conseguir batalhar ali no dia a dia. Então, o que o hospital começou a trabalhar é fazer essa impressora 3D desenvolver aspectos mais atrativos para as crianças comerem e, com isso, eles conseguiram conquistar o paladar delas, aumentando muito mais o cardápio e os nutrientes que elas comiam durante o dia. Então, isso já é uma aplicação muito bacana. Mas você pode fazer essa aplicação para outros tipos de alimentos, como para chocolate, para massas, e você pode ter isso aí até o restaurante, e você põe lá os nutrientes ou os condimentos que você precisa pôr na impressora, e ela vai depositar, fazendo ali o formato que você quer, no prato que você deseja. Então, isso é muito bacana, essa aplicação, e isso pode ter outros aspectos mais para frente que a gente vai falar também. E um outro público que certamente vai tornar a alimentação mais atrativa são os astronautas. Imagina aqueles astronautas que simplesmente consomem pílulas de nutrientes para se sustentarem no espaço. Imagina, agora a NASA já está pensando em possibilidades de utilizar a impressão 3D com todos esses nutrientes para tornar a alimentação deles muito mais nutritiva e aprazível. Exatamente. Então, uma das primeiras missões que podem ter impressão 3D será a missão de Marte, onde eles vão levar a impressora que vão poder pegar as pastas, que são normalmente os alimentos dos astronautas, e transformar para eles em pratos muito mais atrativos lá no espaço. Mas tem coisas que está acontecendo aqui na Terra, não precisa ser lá em Marte que a gente vai falar que está revolucionando o mercado de alimentos também. E se você pensa que esse contexto está muito distante, principalmente aqui no Brasil, vocês estão enganados. Principalmente a USP já está levantando pesquisas para como utilizar essa impressão 3D em alimentos. Hoje eles estão pesquisando fórmulas de amido para concentrar esses nutrientes e tornar a alimentação muito mais nutritiva, com a quantidade de nutrientes necessárias para uma vida humana. Exatamente. Além disso, tem outras aplicações em que você pega compósitos de fibras, de proteínas, e você reordena eles em posições que você pode fazer o formato que você quer. Então, tivemos recentemente no Japão o bife vegano, então foi impresso de um bife, só que com proteínas vegetais, dando um aspecto de carne para uma coisa que é vegetariana. Então, foi muito bacana ver esse contraste de conceitos em uma mesma tecnologia, tornando isso realidade. Outro case bem legal é o próprio KFC, ou seja, as próprias grandes marcas estão começando a ter olhos para impressão 3D. O KFC ele quer pegar a impressão 3D e tornar muito mais personalizável a sua alimentação. Poxa, eu quero um frango de tal forma, mas o melhor de tudo, com essa possibilidade de tecnologia, eles ainda vão ter a possibilidade de
diminuir a emissão de gases na produção de frango e, com isso, tornar a alimentação muito mais nutritiva, muito mais personalizada conforme o gosto do seu cliente. Exatamente. E as pesquisas não param por aí. Carne vermelha também está no radar de fazer esse tipo de processo para redução e também reduzir o número de animais necessários para cultivo de carne. Então, se você está interessado nisso, fique ligado na impressão 3D. Eu te garanto que quando ela entrar nesse seu segmento, ela pode revolucionar o que a gente está vendo hoje. Então, se vocês curtiram esse vídeo, dá seu like, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda e ativa as notificações. A gente se vê no próximo vídeo de Formude. Isso aí, pessoal. Valeu!